Olá pessoal, olá pessoal, tô eu aqui de novo, tô um pouco barbudo, próximo vídeo de repente eu vou tirar a barba, né? Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, tá aqui o livro, né? É um livro de superação, motivação e revelação, editora Autografia. Inclusive, estou recebendo muitos comentários aí de pessoas que estão lendo o livro de várias religiões diferentes, evangélicos, católicos, espíritas, budista, até budista, que leu o meu livro, ficou impressionado os fenômenos que eu e minha esposa vivemos antes, né, da partida da nossa filha, só que após a partida dela, vivemos com mais ênfase até os dias de hoje. Eu estou escrevendo já o terceiro volume. Esse é o primeiro, tem o segundo, que é um pouco mais profundo do que o primeiro, em termos de explicação, né, eu dou mais detalhes. E o terceiro vai ser mais profundo ainda, tá? É como eu falei, os livros é de superação, motivação e revelação. E tem mais. Eu não falo de mim não, vocês veem os comentários dentro do próprio livro, eu coloco os comentários autorizados. E se você entrar no meu canal aí, você vai ver comentários aí também. Tem pessoas que não entendem, aí às vezes fala besteira porque não entende, como eu não entendia, já julguei muitas pessoas, já condenei muitas pessoas, né? Mas hoje eu queria comentar um detalhe, né? Queria comentar com você algo que aconteceu referente a um comentário que eu recebi de um amigo, que hoje é meu amigo, né? Após ele ler o livro também, ele teve uma visão diferente. Então o livro não faz maravilha, não faz milagre. Pessoal, o livro ele simplesmente ele abre a mente das pessoas. Todo livro você tem que ler, buscar tudo dentro de uma lógica e com sentido. Porque a vida é com lógica e sentido. Ah, o fulano de tal fala, pô, eu pulei de uma montanha de 100 metros, um exemplo. E quando eu estava quase chegando no chão, eu descobri que eu podia voar. Aí eu me lembrei na hora e apareceu uma asa e comecei a voar. Pelo amor de Deus, não tem lógica, não tem sentido nenhum. Tá me entendendo? Nunca aconteceu isso desde a criação da humanidade até os dias de hoje e nem vai acontecer, pessoal. Agora, outra coisa, o cara fala, rapaz, eu estava numa montanha bem grande e eu falei, eu tenho que voar. Mas eu trouxe aqui um asa delta, ou então eu trouxe aqui um parapente, um paraquedas. Parapente, né? Geralmente é um paraquedas também. Ou tem um outro que agora se dá o nome, né? E eu vou pular daqui e vou abrir ele já e começar a voar. Que é um outro recurso que tem. Aí tem lógica e sentido, pessoal. Então, o que eu tenho despertado as pessoas é tipo, o fim do mundo, não vai ter fim do mundo. Sai fora dessa teoria louca. Todo dia nasce criança, isso aqui é uma passagem. Se liga, agora mesmo encontrei com um amigo meu da Igreja Batista, irmão Josias, a gente estava falando sobre isso. Isso daqui é uma passagem. Então, qual o comentário que eu recebi do meu amigo, né? Ele é de uma igreja muito grande, eu não vou dar nome de igreja, porque igreja hoje a maioria virou comércio. Eles estão até, às vezes eu dou, né? Mas no caso dele eu não vou dar não. Né? Tem igreja que está até patenteando o nome dela, pra você ver até que ponto chegou o comércio. Como se ela fosse propriedade, aquele nome fosse propriedade dela. Tipo assim, Jesus Cristo é o Senhor, ela vai lá e patenteia esse nome. Não, eu sou o dono desse nome. Infelizmente está acontecendo isso, tá? Mas já tem algumas igrejas que também estão perdendo muito com isso, né? Em Filipe mesmo, se você não sabe, eu tenho um amigo meu que ele tem um amigo que é marinheiro mercante, evangélico, e ele foi em Filipe e foi em Coríntios, aonde o apóstolo Paulo esteve pregando, onde foi uma das primeiras igrejas também, que você vê lá as cartas aos Coríntios, aos Filipenses, e ele falou que quase não existe mais templos feitos por mãos humanas. E ele conversando com os moradores de Filipe e de Coríntios, né? Os Corintos, que se dá o nome, eu acho que é assim.
Ele conversando com os moradores lá, que ele é marinheiro mercante, eles comentaram que as pessoas voltaram a se reunir em casas. Quando se reúne às vezes numa praça, uma vez ou outra, mas os cultos são mais em casas. Quer dizer, parece que está voltando tudo ao passado novamente. Parece que o mundo está voltando para trás. Já deu o giro e completou o ciclo está voltando, começando tudo de novo. Então as pessoas, como há poucos dias eu vi na televisão anunciando disco de vinil, aparelho de vinil, que está voltando também. São ciclos, a vida é feita de ciclos. Então eu estou falando isso para te ajudar também a te despertar e tirar você do aprisionamento da religiosidade, tá? Não é religião, a igreja A, a igreja B, o templo A, o templo B. Jesus veio trazer uma mensagem de quê? De amor, de vida. Qual é a igreja que Jesus fundou? Será que ele esqueceu? Com 3 anos de ministério, uma multidão atrás dele? O propósito não era ele abrir, era Pedro abrir. Não, quando ele fala sobre você, eu coloco a minha pedra, ele fala assim, fundamental. Ele quer dizer pedra fundamental no sentido espiritual. Jesus falava tudo no sentido espiritual. Pedro, tudo que tu aprendeu, você faça. Mas Pedro não aprendeu a fundar a igreja, mas ele fundou com o propósito de que houvesse tudo em comum e que todos agissem assim. Mas com o passar dos anos se perdeu. Essa igreja se perdeu. E por que Jesus então não fez isso antes de Pedro? Porque Jesus já sabia que isso ia acontecer, ia se perder. Está me entendendo? E Pedro deveria manter o mesmo trabalho, se reunindo nas casas, nas praças. Mas tudo bem. Ele pensou que ia dar certo e não deu certo. Então vamos voltar a fazer esse trabalho. Então o que eu quero trazer para você? O que esse amigo comentou. Ele me mandou um WhatsApp. Ele é de uma igreja muito grande, como eu falei, né? É a igreja imensa, a igreja dele, né? O nome dele eu posso dar, porque existe milhões de William. O nome dele é William. Tá? Ele é de uma igreja que tem muitos bispos, né? Pastores e bispos, né? É uma igreja que eu pertenci também, que inclusive eu comento no 2º livro, não tenho nada contra a igreja. Mas ele dentro da igreja, ele disse que Deus falou com ele e começou a mostrar as coisas. E quando ele saiu da igreja, começou a analisar e começou a observar a vida em um modo geral. E aí ele me mandou uma mensagem, tem mais ou menos uns 4 dias atrás. Ele mandou uma mensagem e me falou: Douglas, eu li o seu livro, fiquei avaliando e orei a Deus. E pedi que Deus me revelasse a verdade. Porque o que acontece? Eu, como pastor, mais de 30 anos de evangelho, comecei a viver vários fenômenos na minha vida e comecei a parar para dar atenção aos fenômenos e analisar fato a fato, buscar fontes de informações e descobrir milhões de casos igual ao meu e até mais profundos e de pessoas que chegaram e entenderam o que está acontecendo, que esse mundo aqui é uma passagem mesmo, a religião foi criada pelo homem e Deus permitiu. Mas por que Deus permitiu? Deus permitiu com o propósito de quê? De que nós aprendêssemos também, porque tudo aqui é aprendizado. A aflição que você passa é um aprendizado, a vitória que você tem é um aprendizado, um projeto que você faça, se vai dar certo ou não, é um aprendizado. Então, quando nós terminarmos o nosso tempo aqui, nós vamos o quê? Prestar conta. Vamos deixar o corpo humano, por isso que a Bíblia, quando ela fala o homem é destinado a morrer uma vez só, é o homem corpo, não o espírito. Nós não somos homem nem mulher, somos espírito, não temos sexos. Salomão deixa bem claro lá em Eclesiastes 12:7, que o espírito volta a Deus. Lá no início da Bíblia, em Gênesis, a gente vê que Deus ele soprou a alma vivente, quer dizer, uma alma é um espírito que vive dentro de um corpo físico, vai ligando uma coisa com a outra e montando um quebra-cabeça. Paulo, quando ele fala que as nossas moradas são celestiais, e Davi, quando fala lá no Salmo 15, que a nossa cidadania é dos céus, já deixa bem claro que nós não somos aqui. Quando Jesus fala que veio resgatar o que tinha se perdido, é que nós perdemos lá e viemos para cá. A gente vem aqui para aprender aqui. Se perdemos,
Temos que aprender a amar, deixar de ser egoísta, deixar de ser soberbo, ser mais humilde, ser simples, deixar de ser ambicioso. Devemos aprender dia a dia, para isso está aqui o mal e o bem. Então ele começou a fazer uma avaliação disso tudo, William, esse amigo meu. E aí ele começou a examinar, a pensar, pô, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que nasce uma criança no meio de uma família perfeita com a perna com problema, ou com o braço, ou com a cabeça torta e os médicos não descobrem nada? Ah, porque a outra foi picada com mosquito e pegou a doença, e a outra foi picada e não pegou a doença. Aí fala, ah, porque uma tinha imunidade alta e a outra baixa, tá? Mas a que tem a imunidade baixa foi a que não pegou, e a que tem a alta é que pegou. E agora? Me explica isso. Observe que existem várias coisas e situações sem explicações, que o próprio mundo espiritual permite acontecer para que a gente venha aprender. Aí ele chegou à conclusão e me falou, Douglas, eu entendi tudo, esse mundo é uma escola. É uma escola do mundo espiritual. Até mesmo porque deve ser muito monótono você viver numa eternidade, bilhões de anos, repetindo, fazendo sempre as mesmas coisas, sem ter um projeto ou alguma coisa que a gente possa fazer. Tem que ter alguma aventura, alguma coisa de diferente. Você tem que aprender a lidar com aquilo, e tudo é aprendizado. Uma doença que você venha a ter, uma dor, você vai aprender a lidar com aquela situação. Então ele chegou a essa conclusão. Ele falou, Douglas, eu vou à igreja que eu tenho que acompanhar minha esposa, e ela não consegue entender. Aí isso já é uma outra história, que aí são dimensões de pensamento, que eu vou ver se eu gravo um vídeo, de repente eu até gravo daqui a pouco, sobre dimensões de pensamento, né? Por que um entende, enxerga, e por que o outro não consegue enxergar? Eu perguntando a Deus, Deus me revelou isso, né? E Deus, quando me revela, pessoal, ele me leva em espírito. Eu saio do meu corpo. Às vezes eu vejo o meu corpo em cima da cama, onde eu estiver. Eu posso estar na casa de um colega, se eu dormir, às vezes eu saio dali e vou, e Deus me mostra, né? E isso não é só comigo, não. Tem milhões de casos aí. Tá, pessoal? Então, por isso que eu consegui levar a vida com mais tranquilidade, minha esposa também, após a partida de nossos filhos, só sou eu e minha esposa hoje, porque a gente entendeu tudo. E a nossa filha sempre vem em sonhos pra gente, está muito bem. E não só pra gente, tem amigos que ligam, pastor, tive um sonho lindo com a sua filha. Douglas, eu tive um sonho lindo com a sua filha. Tá me entendendo? Então que Deus abençoe, tá, pessoal? Um forte abraço aí. Então fica aí mais esse aprendizado, viu? O mundo é uma escola, é uma faculdade, é uma oficina do Espírito, é um laboratório espiritual. Que Deus abençoe a vocês, viva a vida e seja feliz. Eu vou botar o PDF aí do primeiro livro, tá bom? Pelo menos eu estou botando nos vídeos. Teve uma pessoa aí que reclamou, uma não, duas, né? Pô, o senhor fica pedindo pra gente comprar livro, mas quem não tem condição, às vezes está no aperto e tal. Então tá bom, pessoal. Como o propósito não é vender livro, que eu tenho meu emprego, graças a Deus, meu trabalho, né? E vivo bem sucedido com o pouco que eu ganho, dá pra mim e minha esposa, e ainda tem uns biscatezinhos que a gente faz por fora, vende doce, isso e aquilo, a gente vai vivendo. A venda do livro é para te esclarecer e mostrar o que eu e algumas pessoas viveram, que permitiram a gente comentar no livro, né? Então não tem só nosso depoimento, tem depoimento de outras pessoas. Um forte abraço, pessoal. Que Deus te abençoe. Shalom. Adonai.